Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje continuo na série que eu estou pregando aos domingos, né? O título que eu dei para esta série é A Verdadeira Resistência. E eu estou usando um texto, né? Um pedacinho da carta que o apóstolo Paulo enviou aos irmãos que estava em Éfeso, e no capítulo 6 de Efésios nós lemos dos versículos 10 até o 20, 10 versículos ali, e estamos falando um pouco sobre isso, né? A verdadeira resistência. Hoje eu vou ler com vocês só os versículos 10, 11 e o comecinho do 14, então se você está com a sua Bíblia, abra lá em Efésios 6, se você não está, não tem problema, você pode acompanhar aqui no telão conosco também. Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou repetir, para poderdes ficar firmes. Aí o comecinho do versículo 14 diz assim: estai, pois, firmes. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: fica firme. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Oro e peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. É a Tua palavra que muda as nossas vidas, é a Tua palavra que molda o nosso caráter, que muda quem nós somos. E nesta manhã, mais uma vez, pedimos que o Senhor venha falar conosco, pedimos que o Senhor venha mudar as nossas vidas, Pai. Não queremos apenas receber um conhecimento, mas queremos receber a vida do Senhor nos nossos corações. Não queremos sair deste lugar da maneira que entramos, por isso vem e fala, por isso vem e faz mais uma vez, haja com liberdade neste lugar. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para Te ouvirmos mais uma vez, Deus. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. O apóstolo Paulo envia uma carta a irmãos que estão em Éfeso. Ele fala muitas coisas nesta carta, são 6 capítulos e nós estamos olhando apenas o 6º capítulo, alguns versículos. E estes versículos que nós estamos olhando, ele está falando sobre guerra, ele está falando a respeito de uma batalha que existe, que é real, mas que nós muitas vezes não enxergamos com os nossos olhos naturais. Ele está falando de uma batalha espiritual, ele está falando de um inimigo que não é vencido por força humana. Tanto que ele fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, espíritos do mal, espíritos malignos. Ele está falando do diabo. E o apóstolo Paulo está alertando aqueles irmãos, porque eram cristãos, acreditavam em Jesus, estavam andando na fé, e muitos naquele tempo até chegaram a pensar que, pelo simples fato de andar com Deus, pelo simples fato de servir a Deus, pelo simples fato de, já que eu acredito em Jesus e foi consumado, Ele morreu e Ele ressuscitou, então a autoridade nos foi dada e está tudo certo, então nós não vamos passar por dificuldades, nós não teremos que enfrentar nenhum tipo de luta, e nenhum tipo de batalha, e nenhum tipo de guerra. Então, na verdade, o apóstolo Paulo está alertando aqueles irmãos e avisando, na verdade, vocês vão sim enfrentar batalhas, na verdade, existem algumas guerras que vocês vão passar,
Ao mesmo tempo que ele avisa e alerta aqueles irmãos sobre as batalhas e as guerras que eles iriam enfrentar, ele também encoraja os irmãos, porque ele vai dizer: olha, mas vocês não estão sozinhos nesta batalha, existe uma força que vocês podem buscar, tanto que ele diz: fortalecei-vos no Senhor. A força que vocês precisam para enfrentar as batalhas, ela não vem de vocês, é uma força que é do Senhor, e nessa força do Senhor vocês podem vencer as batalhas que vocês vão enfrentar. Ele fala sobre a armadura, né? Vocês precisam colocar a armadura de Deus sobre vocês, para que vocês possam lutar as lutas, enfrentar as batalhas que vocês vão enfrentar aqui nessa vida. Mas muitos pensavam que, puxa, já que andamos com Deus, não vamos precisar enfrentar nenhum tipo de batalha. Tanto que, por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, ele vai dizer o seguinte, os irmãos pensando com esse mesmo tipo de pensamento, né? Não, nós não enfrentamos nenhum tipo de dificuldade, a gente não passa por dificuldades, já que andamos com Deus. Aí olha o que vai dizer aqui: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha o que ele está dizendo: olha, vocês não precisam, ele está dizendo, não estranheis, não achem estranho o fato de vocês passarem por dificuldades, o fato de vocês enfrentarem lutas, o fato de vocês serem provados no fogo, o fato de vocês sofrerem perseguições. Ele está dizendo: olha, não achem estranho o fato de vocês terem que enfrentar batalhas aqui nessa vida, porque os cristãos lá do início estavam pensando: bom, agora está tudo certo, a gente vai viver a nossa vida e não vai ter nenhum tipo de problema. Por isso que o apóstolo Paulo está alertando os irmãos e os encorajando também, dizendo: não, vocês vão enfrentar algumas batalhas, mas vocês podem ter vitórias nas batalhas, porque Deus está com vocês. É sobre isso que ele está falando. E hoje eu quero falar sobre esse encorajamento que ele dá aos irmãos. Ele vai dizer: olha, estai, pois, firmes, fiquem firmes, fiquem firmes. E quando eu penso nisso aqui que o apóstolo Paulo está falando, fiquem firmes, eu penso em algumas coisas, na verdade, porque ele, na verdade, está usando uma linguagem aqui militar, ele está usando uma linguagem aqui de exército, ele está falando sobre guerra, sobre batalha, ele está falando sobre armadura, sobre estar protegido, ir para a guerra, está falando sobre luta. E aí eu, quando leio, eu imagino o apóstolo Paulo falando: estai pois firmes, como se fosse um general lá, né? Um capitão do exército, dizendo: firme, todo mundo, relaxa, todo mundo, agora apóstolo, não sei nem como é que eles falam, né? Mas alguma coisa do tipo assim, firme, aí todo mundo postura, né? Então eu imagino que estai pois firmes, postura, presta atenção, de pé, olha lá. E eu acredito que tem algumas coisas que nós podemos aprender com isso aqui, porque estai pois firmes, primeiro eu coloquei aqui em primeiro lugar, para mim, estai pois firmes tem tudo a ver com posicionamento, porque, como eu falei aqui, aqueles irmãos da igreja primitiva, lá no início, muitos estavam sendo vencidos e não ficando firmes por conta de perseguições, por conta de problemas externos, por conta de estavam perseguindo os irmãos e a coisa, porque depois que Jesus morreu e o rei não estava mais no meio deles ali, na verdade o começo da igreja foi difícil para eles, porque eles sofriam perseguições e ficavam com medo, queriam matar e tudo aquilo. Então, na verdade, quando eu olho por isso aqui, o apóstolo Paulo dizendo: olha, vocês precisam ficar firmes, eu entendo que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se posicionar, e esse posicionamento é independente do que acontece à sua volta.
independente das circunstâncias, independente dos inimigos que vocês terão que enfrentar, independente das adversidades, independente das coisas que acontecem, das perseguições, que na verdade, algumas vezes é difícil, porque o ser humano, ele é levado pelas emoções, ele é levado por aquilo que os olhos naturais muitas vezes veem, e posicionamento, estar firme, não está ligado a sentimento, não pode estar ligado a sentimento. Uma pessoa que caminha a vida dela baseada em sentimentos, em emoções, ela não fica firme, porque ela fica firme quando as coisas estão boas, quando não estão boas, ela já não está firme assim. Tem gente que é assim, já viu? Tem gente que um dia está bem, um dia está mal, um dia está de pé, um dia está caído, um dia a coisa está boa, um dia não está tão bem assim. Por quê? Porque vive pelas circunstâncias da vida, vive apoiada nos sentimentos, vive quando uma coisa boa acontece, então agora a vida está boa, uma coisa ruim acontece, aí derruba a pessoa, ela está lá no chão, deitada, e agora a vida acabou para aquela pessoa. Mas posicionamento, na verdade, não é isso. A nossa vida não deve estar apoiada em circunstâncias, em emoções, em sentimentos. Ficar firme, a mim, tem a ver com não permitir que as pressões externas matem as convicções internas. Quando eu ouço o apóstolo Paulo falando para aqueles irmãos, eu entendo que ele está dizendo, olha, porque ele sabe da realidade, ele sabe do que ele está dizendo, olha, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da luta, mesmo quando vocês olharem, vocês vão ver o inimigo, e ele ruge como um leão, e vocês talvez sintam medo, mas quando eu olho ele dizendo aqui, olha, fiquem firmes, é como se ele estivesse dizendo, olha, não permita que estas coisas que cercam vocês, roubem aquilo que existe dentro de vocês. Ou seja, o que é isso? Ele está falando de fé. A nossa vida, o nosso posicionamento deve ser qual? A minha vida, ela é firmada na palavra de Deus. Eu ando por aquilo que eu creio, eu não ando por aquilo que eu vejo. Aqueles que andam por aquilo que vem, eles são como a onda do mar, que o vento bate, leva para o lado que quiser, daqui para lá, de lá para cá, cada hora está num canto, porque é levado pelos problemas, pelas situações adversas, pelas circunstâncias, pelos sentimentos. Mas aqueles que creem, não, eu estou firme, eu estou firmado. Por quê? Porque eu acredito. A fé é a certeza do que se espera, é a convicção, é a certeza. Olha, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente se o inimigo é grande, se o problema é muito grande, mas eu não saio do meu lugar, eu estou firmado. Por quê? Porque a minha vida não está apoiada naquilo que acontece aqui fora, a minha vida está apoiada na palavra que está aqui dentro. É isso que o apóstolo está falando para aqueles irmãos, fiquem firmes. Tomem posição, tomem postura. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Como é que um santo, como é que eu e você, como é que a gente fica firme, como é que a gente persevera? Olha o que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E como é que eu faço para ficar firme e não me deixar ser abalado pelas circunstâncias e pelos problemas e pela má notícia e por tudo que acontece? Eu estou vivendo dias terríveis, a coisa parece que o diabo está só olhando para mim, parece que ele está lá na porta da minha casa e parece que só existe eu no mundo. O que é que eu faço? Está aqui dizendo para mim e para você, olha, para os santos perseverarem, o que é que precisa ser feito? Olha, guardar os mandamentos de Deus, ou seja, guardar a palavra de Deus e manter a fé em Jesus, guardar a palavra de Deus. Por que guardar a palavra de Deus? Porque tudo passa, se tem uma coisa que não passa, é a palavra de Deus. Pessoas podem te trair, podem falhar com você, mas tem uma coisa no mundo que não falha e não tem jeito, é a palavra de Deus. Então eu guardo os mandamentos, eu guardo a palavra, a minha fé está nele, está na palavra de Deus. Não está em nada, não está em ninguém. Pode estar caindo tudo à minha volta.
como é que você está firme? Está desabando o mundo, porque eu sei aonde os meus pés estão firmados. Meu pé está firmado na rocha, que é a palavra de Deus. É Ele que me sustenta. É como Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre os dois fundamentos lá, as duas casas que foram estabelecidas, uma sobre um montão de areia e uma sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. A tempestade bate nas duas casas. Uma casa cai, é claro, aquela que havia sido estabelecida sobre a areia. Aquela casa que foi estabelecida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, não cai. Sofreu a tempestade, sofreu, a chuva bateu, mas ela não caiu, ficou de pé. Por quê? Porque o que sustentou aquela casa foi a palavra de Deus. Se você colocar a palavra de Deus, os mandamentos, como diz aqui, como base, como fundamento na tua vida, você vai continuar firme, mesmo no meio das adversidades. Você crê nisso? Ficar firme, para mim também, eu olho o apóstolo Paulo falando, imagina ele falando para eles, fiquem firmes. Para mim, ele também está dizendo, sabe o que? Vocês não precisam retroceder, porque o que uma pessoa, quando ela olha algo que é maior do que ela, qual que é a tendência dessa pessoa? Sai correndo. Você vai brigar, olha, o cara é muito grande. Falei, rapaz, não vai dar não, hein? Vou correr. Corre. De duas uma, se você ficar, ou você é louco, ou você está com os 3 amigos escondidos ali atrás e vai te ajudar depois. Duas uma, né? Então, a tendência qual é? Quando você olha algo que é maior do que você pode enfrentar, a tendência é você olhar e falar assim, cara, para mim não vai dar esse problema. Eu vou fugir, eu vou retroceder, eu vou virar as costas e eu vou dar meia volta e eu vou voltar atrás, eu vou virar 180 aqui, eu vou voltar ao caminho. E quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo, olha, o inimigo, porque ele está alertando aqueles irmãos e está falando para eles, olha, o inimigo de vocês é maior do que vocês podem suportar. Sozinhos, na força do braço de vocês. Por isso que ele vem e fala o seguinte, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, e eu acho que aqui é o paradoxo da vida cristã, né? Ao mesmo tempo que nós sabemos que somos fracos, somos fortes. Essa é a loucura da vida cristã. Nós não podemos nada, porém podemos tudo, né? A gente é fraco, mas somos muito fortes. Somos fracos porque temos um inimigo que sem Deus ao nosso lado somos vencidos, porém com Deus no nosso barquinho não existe nada e ninguém que pode nos parar. Nos tornamos invencíveis. E é exatamente isso que ele está dizendo, olha, fiquem firmes, vocês não precisam retroceder, mesmo olhando para o inimigo que é maior do que vocês, mas vocês precisam entender, vocês não estão indo na força do braço de vocês, a força é dele, é no poder dele que vocês vão. Nós temos exemplos na Bíblia claros de homens de Deus que viveram momentos assim, foram corajosos e não retrocederam e não deram passos para trás, porque entenderam quem estava com eles. Davi, por exemplo. Davi, um jovem ainda, não era um soldado. Os irmãos de Davi, sim, estavam no campo de batalha. Davi cuidava das ovelhas do pai, era o menor, o mais novo da casa do pai, o protegido do pai, estava lá cuidando dos animais. O pai manda Davi para ver os irmãos no campo de batalha, vai lá ver se está tudo bem com seus irmãos lá, leva lá queijo para o general, leva comida lá e vai ver se está tudo certo com os irmãos. Davi faz isso, vai lá para o campo de batalha, chega lá, o que acontece? Davi ele ouve que do outro lado lá, os filisteus estão confrontando o povo de Deus, os filisteus estão confrontando o seu Deus, estão tirando sarro de Deus e do povo de Deus, e chamando para a guerra e para a batalha, e tirando sarro da cara deles.
E Davi olha aquela situação e fala, não é possível uma coisa dessa. E todo mundo ali com medo, e ninguém tinha coragem de enfrentar ali os filisteus. Do outro lado, um gigante, Golias, saía todos os dias e falava, vai, escolhe um dentre vocês aí para lutar comigo. E não tinha um ali que tinha coragem de enfrentar, porque o cara era grande. Davi pequenininho chega ali e fala, o quê? Deixa comigo, eu vou lá. Quando ele fala isso, as pessoas riem dele, falam assim, você está brincando, né? O cara vai matar você rapidinho. Tentam colocar a armadura de Saul em Davi, mas não tem jeito, que Davi não consegue nem andar, ele é pequeno, a armadura fica muito pesada, não tem como sair de armadura, vai sem armadura mesmo, e ele vai enfrentar o Golias, ele vai enfrentar o gigante. Agora, a questão que está aqui em jogo não é que ele foi enfrentar Golias, porque ele olhou no espelho e falou assim, nossa, eu sou muito forte, eu sou muito grande, eu fui treinado no exército, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar com esse grandão. Na verdade não, o que fez Davi sair do lugar dele e enfrentar Golias era a convicção que ele tinha dentro do coração. Ou seja, as coisas externas não conseguiram roubar a convicção interna. Olha a declaração de Davi, que coisa linda. 1 Samuel 17, 42 a 47. Golias começa a tirar sarro de Davi quando o vê. Diz assim, olhando o filisteu vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferirei-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Por que é que Davi não saiu correndo do gigante? Por que é que Davi não retrocedeu? Porque ele estava ali e ficou firme. Não saiu correndo por quê? Porque ele era muito grande, porque ele era muito forte? Não. Porque ele entendeu quem estava com ele. Ele entendeu, quando o gigante olhou para ele e falou assim, você vem comigo com pau, com pedra? Quem é você? Eu vou matar você, eu vou cortar a tua cabeça. E ele confronta e diz, olha, você vem com a espada, você vem com armas, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. Ele sabia quem estava com ele, ou seja, as circunstâncias, o fato do inimigo ser gigante não matou a fé, não matou a convicção que ele tinha no coração de que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, a vitória já era certa. Ele sabia disso, então por isso ele foi para a batalha. Como é que eu não retrocedo? Como é que eu enfrento os gigantes? Como é que eu enfrento as dificuldades da vida? Eu preciso entender, não é que eu sou forte demais, mas eu preciso entender quem está comigo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. O gigante pode se levantar, mas vai se levantar para cair. O inimigo pode vir por um caminho, mas vai ter que correr por 7 caminhos. Por quê? Porque eu sou bom demais? Não, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, Ele está comigo. Por isso nele eu tenho vitória. Josué, Moisés morre, o grande líder, tirou aproximadamente 3 milhões de pessoas lá do Egito, e agora está levando para a terra prometida, 40 anos no deserto, um grande líder, todo mundo reverenciava Moisés como um grande homem de Deus, profeta. Moisés morreu, agora Josué, ainda novo, fica com a missão de pegar aquele povo e passar para a terra prometida.
com medo, preocupado, como é que eu vou fazer isso, não se sentindo capacitado, é maior do que eu posso fazer, é maior do que eu posso realizar, puxa Deus, por que o Senhor não deixou esse trabalho para Moisés, por que eu, meu Deus do céu, mas não é o que ele podia fazer, não era a força do braço que iria realizar aquilo que Deus tinha para realizar naquele tempo, na vida do povo. A tão conhecida passagem, Josué 1:9. Josué está ali pensando, como que eu vou fazer, é maior do que eu posso, nós vamos avançar para a terra prometida, os exércitos inimigos, e lá tem como é que eu vou fazer, estou com medo, e aí Deus dá uma palavra, Josué 1:9, não te mandei eu? Quem que te mandou, meu filho? Fui eu. Aqui já quebrou tudo, né? Ou seja, se eu mandei, fim de papo. Eu já quero dizer uma coisa para você, se foi Deus que mandou, não precisa retroceder, não precisa ficar com medo, o gigante pode se levantar, as adversidades podem vir, as coisas podem parecer que estão dando tudo errado, mas se foi Deus que falou para você fazer, pode fazer, porque Ele que mandou, é Ele que vai dar um jeito desse negócio acontecer. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não fique com medo, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Está com medo por quê? Foi eu que mandei. Você só precisa ser forte e corajoso. Eu estou com você. Essa batalha é minha. Se eu falei, vai acontecer. Ezequias, ele está se preparando para resistir Senaqueribe, que era o rei da Síria, e um exército poderoso, e talvez o povo preocupado ali, pensando, puxa, agora a gente vai ser destruído, como é que vai ser as coisas? E aí ele dá uma palavra de encorajamento ao povo, olha o que ele diz, 2 Crônicas 32, 7 e 8, diz assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Ou seja, o braço de carne, a gente olha e pensa, o exército é poderoso, ele diz, não tem problema, lá está a força humana, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Por isso, descansem o coração, fiquem tranquilos. Então, por isso, eu posso ficar firme, mesmo quando eu olho e vejo um gigante, que é 8 vezes maior do que eu, e você pensa, mas vai me esmagar. Não, não vai, porque você não está sozinho, você não está sozinha. Se Deus está com você, se Ele te mandou ir, Ele guarda a tua vida, Ele te livra, e você vai ter vitória aonde Ele te colocou, em nome de Jesus. Ficar firme também fala sobre não ser levado, não ceder. Ficar firme, para mim, quando eu leio isso, me faz pensar em alguém que tem raízes profundas, que quando o vento bate, a tempestade bate, o dia difícil bate, essa pessoa não é levada. As coisas não levam, não tombam essa pessoa, porque tem raiz, está firme. Não é qualquer coisa que derruba essa pessoa. Tem uma plantinha ali, que não tem raiz, bate, derruba, voa, mas dá um chute numa árvore com uma raiz profunda para você ver. Você quebra o seu pé na árvore e não sai do lugar. Está ali, está dura, está firme. Como não ceder, como estar firme, como não sair do lugar, como permanecer. Talvez aqui seja uma das maiores dificuldades dos cristãos, porque se você for ver, muitos são inconstantes. Vai, começa, não vai. E aí, está bem? Não, estou na bênção. No outro dia, não permanece, não fica firme. Porque não tem raiz, é raso.
Qualquer coisa leva, qualquer coisa derruba, uma circunstância, um momento difícil, uma tempestade abate, derruba. E não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A parábola do semeador vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre semente que o semeador sai para jogar na terra, e várias sementes caem em solos diferentes, e em vários solos a semente não germina, não cria raiz, e pelo fato de não criar raiz profunda, ela não cresce, não dá frutos. Apenas uma ele vai citar aqui, que cria raiz e vai profundo, e então cresce e dá frutos, né? E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Está lá em Mateus 13, de 18 a 23, que diz assim: atendei vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então aqui a gente vê que as coisas do mundo, as circunstâncias que estão rodando ali naquela semente, não permitem que aquela semente germine, crie raiz, então mata a palavra, e essa pessoa não dá frutos, ela não consegue crescer, essa árvore não cresce. Então aqui está falando sobre, né, ouvir a palavra e compreender. Quem é que consegue ficar firme? Quem é que consegue crescer? Quem é que consegue dar frutos? Ouve a palavra e compreende. Esse é o que cria raiz, esse é o que frutifica. Como ficar firme também quando eu penso em não ser levado daqui para lá, de lá para cá? Como ficar firme e não ser levado até digo nos dias de hoje, por ventos de doutrina, que muitos são levados. Quando eu vejo o apóstolo Paulo: fica firme, não deixa que qualquer coisa arraste vocês, fica firme. Porque ele fala isso no final da carta. Ele já falou sobre muito assunto, ele já instruiu os irmãos sobre muitas coisas, sobre a palavra, sobre a família, sobre filhos, sobre ministério, já falou sobre um monte de coisa. Ele fala: fica firme, ou seja, não cai não retrocede, não ceda. E muitas vezes nós falhamos em muitos destes pontos aqui, né? Efésios, tanto que o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios no capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fala sobre não ser levado, né, pelos ventos de doutrinas. Ele diz o seguinte: olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Já está vendo? Ele já tinha falado antes para eles: olha, é que nem menino, daqui para lá, de lá para cá, não está firme, qualquer coisa leva, qualquer ensinamento arrasta daqui para lá, de lá para cá. Hoje a informação pode ser uma bênção e pode ser uma maldição também, né? Hoje nós temos a informação na nossa mão, no celular. Você tem conhecimento, você acha o que você quiser, no momento que você quiser, na hora que você quiser, você ouve quem você quiser, você lê o livro que você quiser, no momento que você quiser, deitado na tua cama, 1h da manhã, você compra um livro ali, um e-book, e sai lendo. Isso é muito bom, mas pode ser muito ruim. Tem gente que lê um monte de coisa e bagunça a cabeça, e ouve um monte de coisa e bagunça a cabeça, e é levado daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá, não fica firme. Vento de doutrina, ensinamentos que não são aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, né? Então ele vai dizer: como é que a gente fica firme, como é que a gente não é vencido por esse tipo de coisas?
ele vai falar, olha, a unidade da fé, né? Nós precisamos crescer na fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, precisamos crescer no conhecimento de Jesus, a palavra de Deus. Aí ele vai falar sobre perfeita varonilidade. O que é isso? Maturidade. Como é que se torna maduro? Palavra de Deus, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus, e então eu vou amadurecendo. Ele está dizendo para mim e para você, estava dizendo para aqueles irmãos, olha, o negócio é o seguinte, para que vocês não sejam como meninos, levados daqui para lá, de lá para cá, de um canto para outro, para que vocês fiquem firmes, vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer no conhecimento do Filho de Deus, vocês precisam crescer na palavra de Deus, porque aí sabe o que acontece? Não é qualquer um que te engana não é qualquer coisa que te leva. Agora tem gente que qualquer coisa leva, qualquer ideia leva, umas ideias malucas e o cara... Por quê? Vai na Bíblia, vai ler a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre ânimo dobre também, né? Aquela pessoa, nem lá nem cá, sabe para onde vai, indecisa. Está lá, mas está cá, está aqui, não está lá. Eu conheço gente assim, não sei se você conhece. Você conhece gente assim? Eu tenho amigo que, por exemplo, eu não vejo muito, mas quando vejo, eu já sei como é que vai ser. Eu converso com o cara hoje, e aí, como é que tá? Não, tudo bem, o cara está fazendo tipo assim, ele está trabalhando com uma coisa, está morando não sei aonde, eu converso com ele daqui 3 meses, ele está trabalhando num outro negócio, fazendo uma outra coisa, tipo assim, a vida de um jeito que você, há 10 anos a mesma coisa, nunca está num lugar, a vida da pessoa é uma bagunça, não sei o que acontece. É indeciso, sabe por quê? Porque surge uma oportunidade ali, vai surgir uma oportunidade aqui, não está firme, qualquer coisa leva, qualquer oportunidade vai, sai correndo, abrir uma porta, pula lá dentro, nem sabe se é a porta de Deus para a vida dela, não, mas já que é boa, é para mim, então eu vou, então alguém chamou, eu vou, não, eu acho que é bom, ela vai, e a pessoa pinga daqui para lá, de lá para cá, e a vida não anda, a pessoa, você passa ano, vira ano, 10, 15, 20, 30 anos, você encontra a pessoa, você olha, se você analisar, está no mesmo lugar, não aconteceu nada na vida da pessoa. Não aconteceu nada, só trocou de emprego e mudou de cidade, mas voltou depois e está na mesma, nada aconteceu. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8 diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, daqui para lá, de lá para cá, deixa a vida me levar, e tem gente que vive assim, não é essa vida que Deus tem para mim e para você, fica firme, Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você, e eu preciso ficar firme no propósito de Deus para a minha vida, você precisa estar firme no propósito de Deus para a tua vida. Não é uma boa proposta, não é qualquer coisa que pode me tirar do lugar que eu estou. Gui, vamos fazer uma coisa, é maravilhoso, mas não é para mim. Tem um negócio que é muito bom, é muito bom, mas não é para mim. Eu estou firme no propósito, eu não sou levado daqui para lá, de lá para cá. Por quê? Porque eu sei o que Deus quer para a minha vida. Agora, quem não sabe, está daqui para lá, de lá para cá, e a vida não sai do lugar. Ficar firme é o contrário de estar relaxado, né? Ficar firme é o contrário de estar... Para mim, quando eu ouço o apóstolo Paulo, fica firme, é como se ele estivesse até dizendo para aquelas pessoas, atenção, olha lá, abre o olho, fica firme. Talvez o irmão estava assim, né? Fica firme, opa, estou firme, acordei, estou aqui. Por que ele está falando tudo isso também? Ele sabe o inimigo que nós temos, ele sabe o inimigo que eles tinham lá.
Nosso inimigo é como um leão que ruge à nossa volta, tentando destruir as nossas vidas, ruge tentando destroçar a minha vida e a sua vida. Ele sabe disso. Então quando ele fala fica firme, na verdade ele está dizendo: meu filho e minha filha, fica acordado, fica de olho aberto, porque se você for negligente, se você for, sabe por quê? Porque tem muito crente que o que acontece é o seguinte: não, agora que eu entreguei minha vida para Deus, está tudo certo, agora eu estou relaxado, Deus cuida de tudo para mim, está tomando conta da minha vida, e fecha o olho e está achando que o inimigo foi vencido, né? Que já venceu tudo lá e está tudo certo, então agora é só relaxar. A Bíblia vai dizer para mim: ó, cuidado, não é que eu supervalorizo o inimigo, não, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, eu sei disso, mas a questão é, eu não posso dar lugar, eu não posso dar brecha, porque se eu abrir um espaço, ele vai querer entrar para destruir a minha vida. Se eu der espaço, ele vai querer entrar para destruir a minha casa e a minha família. Então eu entendo isso. Então fica firme, fica alerta, abre os olhos, presta atenção, não menospreze o teu inimigo. Fica de olho aberto. Falando sobre isso, eu acho que um bom exemplo para nós é Neemias. Um tempo atrás eu preguei uma série em Neemias aqui na igreja. Neemias, ele copeiro do rei, um homem que a princípio estava tudo certo na vida dele. Ele ouve falar que em Jerusalém a cidade havia sido destruída, tudo destruído, o templo tacaram fogo, aquilo entristece o seu coração, ele se sente chamado por Deus de sair de Suzã e ir até Jerusalém para ajudar na reconstrução dos muros da cidade, e ele faz isso, ele sai de lá para reconstruir, começa a reconstrução e reúne as pessoas, o povo, para essa obra. Ele sabia, ele tinha convicção de que essa obra não era dele, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que aquela voz que havia o impelido a sair do lugar que ele estava, a ir até Jerusalém, não era qualquer coisa. Ele sabia que Deus tinha falado com ele, que Deus estava com ele nesse negócio, tanto que Neemias capítulo 4, versículo 20, olha o que ele diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Ele sabia, olha, Deus está com a gente. Quando os inimigos vierem, vamos reunir todo mundo ali, porque Deus vai pelejar por nós. Esse negócio aqui, essa obra aqui é de Deus, pode ficar tranquilo. Quando eles vierem, vamos reunir, que Deus vai lutar a nossa batalha, está tudo certo. Ele sabia disso, mas isso não os livrou da responsabilidade de ficarem firmes, de abrirem os olhos. Ele podia fazer essa declaração: não, já que Deus vai pelejar por nós, já que Deus está conosco, faz uma piscina do lado da muralha aqui, vamos todo mundo festejar, vamos assar a carne, fazer um churrasco. Nós não vemos esse tipo de comportamento e atitude aqui. Neemias no capítulo 4, versículos 21 a 23 diz assim: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas, de dia até de noite. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Versículo 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias não sabia que a vitória, que Deus estava com eles? Então estava tudo certo, mas ele sabia. Mas olha a orientação dele: ei, todo mundo com um moço do lado, hein? Ou seja, sozinho nunca, tem alguém do lado, porque enquanto um dorme, o outro está acordado, depois enquanto o outro dorme, o outro fica acordado. Tem gente que está trabalhando de dia até de noite fazendo o quê? Afiando a espada, preparando as armas, porque se precisar sair para a guerra a gente sai, Deus está com a gente, mas se precisar dar umas espetadas, umas facadas, a gente dá também, estou pronto para a luta. Aí, vamos dormir, chegou na hora de dormir, não, relaxa, Deus está com a gente, não, Deus está com a gente, mas peraí, é um olho aberto e um fechado, a espada está aqui na mão direita, se chegar e precisar, a gente pega a espada e dá uma espada. Isso me mostra o quê? Isso me mostra um zelo, isso me mostra um cuidado. Muitas vezes somos negligentes, muitas vezes somos
derrubados, somos derrotados, o inimigo nos vence, sabe por quê? Porque a gente pensa, não, agora está tudo certo, e fecha o olho, e agora Deus está cuidando, está no controle de tudo. Tem coisa que é responsabilidade minha, tem coisa que é responsabilidade sua. Às vezes ficar firme, tem coisas que eu preciso fazer para ficar firme, tem coisas que você precisa fazer para ficar firme. Tem gente, tem crente que apaga para ver, que sobe lá não sei quanto de altura e fica andando lá na linha, falando, daqui não cai não, porque Deus está comigo, e acha que o inimigo não vai vir, vai dar empurradinha não. Uma hora, querido, você cai, uma hora você despenca lá de cima, e o inimigo destrói a sua vida. Então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo para aqueles irmãos, olha, fiquem firmes, eu consigo ver ele dizendo o seguinte, olha, vocês têm uma responsabilidade também, batalha, é guerra, entenda que vocês precisam estar prontos, não feche os olhos não retrocedam, não, entendam que é uma guerra no mundo espiritual, é um olho aberto e um fechado. Presta atenção que o inimigo quer destruir a vida de vocês. O mais lindo de tudo é que ele vai dizer àqueles irmãos, né, a vitória é nossa. Ao mesmo tempo que ele leva uma mensagem que parece preocupante, o diabo, o inimigo da nossa alma, meu Deus, mas ao mesmo tempo que ele alerta os irmãos, e é exatamente a minha função aqui, alertar, dizer, cuidado, mas também encorajar. Ao mesmo tempo que nós precisamos cuidar, a gente também precisa saber quem está conosco, quem está no nosso barquinho, quem é por nós. Você nasceu com um propósito. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. E entenda isso, o diabo, ele não quer que você viva aquilo que Deus tem para você. Então, todos os dias, em todos os momentos, de alguma forma, ele vai ficar tentando colocar cilada, tentando armar algum esquema, fazer alguma coisa para que você caia, para que você não viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo aqui, eu vejo que é cheio de amor esta carta, eu vejo que é cheio de amor essa mensagem. Olha, fiquem firmes, é como se ele tivesse empolgado, fiquem firmes, tem coisas maravilhosas para acontecer na vida de vocês, mas vocês precisam estar firmes para viverem tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E essa mensagem é para mim e para você nessa manhã também. Então olha só para terminarmos, nós precisamos da palavra de Deus. Não tem como a gente ficar firme sem a palavra é a base, é aquilo que nos sustenta. A gente precisa meditar na palavra, né? A nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, não é nas circunstâncias. E quando nós temos a palavra como base, como sustento, como nós cantamos aqui, né? Na terceira música, na música nova que nós cantamos, né? Que é a rocha, a base, o sustento, edifica a tua igreja, edifica as nossas vidas nessa rocha que é Jesus. É exatamente isso. Se eu e você estivermos edificados nessa rocha que é Jesus, que é a palavra de Deus, nós somos inabaláveis. Só para terminar, eu quero ler quatro versículos que fala sobre estarmos firmes. O salmista diz o seguinte, olha, em Salmo 108, versículo 1: firme está o meu coração, ó Deus, e porque firme está o meu coração, cantarei e entoarei louvores toda a minha alma. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, ou seja, não retroceda, meu filho, não perca aquilo que Deus já te deu, não dê um passo atrás. Para a liberdade Ele vos libertou, de novo a jugo da escravidão. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, ou seja, guardai a palavra de Deus, seja por palavra, seja por epístola nossa. E aí o escritor de Hebreus, só para terminarmos, diz assim, 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, guarda firme, fica firme. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A minha responsabilidade não é fazer a promessa acontecer, a minha responsabilidade é ficar firme, porque aquele que prometeu
vai cumprir aquilo que prometeu, se eu e você estivermos firmes, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.